Muito comum, tanto nos tempos de hoje como no passado, você vê pessoas que se dizem altamente religiosas repetindo a seguinte frase: cumprir a palavra de Deus, seguir a palavra de Deus. Agora nas redes sociais ainda mais, né, que virou um campo de negócio. Todo mundo quer ser do seu jeito para ganhar dinheiro e conseguir viver sem cumprir regras. Eles dizem que cumpre a palavra de Deus, mas o primeiro ponto, que é ser obediente, temer a Deus, eles não temem. Falando de idolatria, uma pessoa veio no meu perfil um dia e disse que, já que a Igreja Católica sabe o que é idolatria, por que ela não cumpre? Já que ela conhece a Bíblia, por que ela não cumpre? E aí eu perguntei a ela de volta, já que ela sabe os mandamentos e o projeto de Deus e a palavra de Deus, que nem diz ela, por que ela não cumpre? Porque a Bíblia não fala que existe pastora, e está cheio de pastor aí pregando em igreja, donas de igreja. Teve uma igreja aí que teve uma disputa brutal aí, depois da morte de um dono. Que engraçado que as igrejas hoje têm dono, né? A Igreja Católica tem um clero, tem um monte de... Não tem um dono em si, o Papa ele tem um cargo até quando ele morre e depois escolhe outro Papa, não tem dono. Mas agora as igrejas neopentecostais têm dono. Você vê toda a vida o Malafaia manda numa igreja, o Valdemiro manda em outra, o R. Soares manda em outra, o Edir Macedo manda em outra. Eles é quem mandam, eles é quem diz o destino daquela igreja. Aí arrecadam bilhões. Quando são perguntados sobre esses bilhões, eles dizem: não é meu, não, é da igreja. Mas ele é quem usa, tanto faz, está no nome da igreja, de quem for, do CNPJ. Eles é quem usa, é deles. Se eles podem pegar o dinheiro e usar da forma que eles quiserem, escolher o avião que eles querem andar, o helicóptero que eles querem andar, a mansão que eles querem comprar, deles. A igreja é deles, o dinheiro é deles de qualquer forma. Mas por que eu estou falando em obediência? Porque fica claro, é só você ler a história da religião, do Pentateuco até o Novo Testamento, de que Deus não gosta de ser contestado. Então, nesse caso, ele não gosta de quem protesta contra ele. No caso, você ser protestante contra o projeto de Deus. E o que é ser protestante contra o projeto de Deus? Ele foi lá e criou homem e mulher. Não coma daquele fruto. Eles foram, comeram. Eles foram e desobedeceram a ordem expressa e direta que Deus, o Criador, deixou. O que aconteceu com eles? Foram amaldiçoados, foram punidos, foram expulsos do paraíso. Aí, tempos e tempos depois, depois de muitos acontecimentos, isso seguindo o Pentateuco, porque a história mundial, pela arqueologia, o mundo tem milhões de anos, né? A gente não sabe nem quando começou, mas seguindo a história bíblica. Ele vem e faz um pacto com quem? Com Abraão. Abraão é o escolhido. Teve antes Noé. Os filhos de Noé já desobedeceram. Já teve um dos que foi na arca, que foi Cã, que foi amaldiçoado. E sempre seguindo assim. Deus escolhia, depois as pessoas desobedeciam. Aí ele foi e fez o pacto com Abraão. O que foi que ele disse a Abraão? Seus filhos serão iguais às estrelas do céu e tal, vão dominar a terra. Os descendentes de Abraão já se dividiu entre os ismaelitas e os israelitas. Era para escolher o primogênito, né? Então, já não foi o primogênito. Teve que vir depois o filho de Sara, que era o segundo filho. Ah, mas era mulher oficial? Não era. Era concubina? Não era. Era o segundo filho, não importa. O projeto já foi danificado. Por culpa de Sara, segundo conta as escrituras, que ela não teve fé e tal, e por isso demorou e passou por tudo aquilo, ela que teria colocado a concubina com o marido. Depois veio Jacó, usurpa o direito do irmão, mente para o pai, que o pai tinha a preferência de Jacó. Aí os judeus hoje, para adorar a pílula, dizem, não, é porque Esaú era mau, conta um monte de coisa que não está na Bíblia. Aí já é coisa extra Torá, que é do Talmud, Midrash, de outras coisas que os rabinos inventaram da cabeça deles, tentando justificar a usurpação de Jacó, né? E vai seguindo, tentando engambelar Deus e vai seguindo. Depois teve tudo aquilo que foi para o Egito, a história do Egito que todo mundo conhece. Aí
A libertação acontece depois dessa escravidão que cita-se na Bíblia, e voltam para a Terra Prometida, depois de muita sangria, matando tudo que é tribo pela frente, toda aquela luta. Moisés morreu sem ver a entrada na Terra Prometida. Vem Josué até o dia que consegue entrar na tal Terra Prometida. O que era a promessa? 12 tribos. É sempre macerados, inclusive até quando Jesus escolhe 2 apóstolos, diz que é para simbolizar essas 12 tribos, né? Acontece de novo do filho escolhido por Jacó. O filho escolhido dele era Benjamim e era José. José ficou lá sendo governador do Egito, né? Não sei se ele voltou, mas descendente deles deve ter sido substituído por outra tribo. Mas era o preferido dele. Benjamim era o principal dele, ele não queria nem deixar mais outros irmãos, que era o preferido dele. Pois bem, conta-se na Bíblia, aí numa bênção tanto de Moisés como de Jacó, citando Judá, que ia dominar, ia liderar os irmãos e tal, mas aquilo ali provavelmente foi manipulado pelos rabinos no desterro da Babilônia, porque o judaísmo queria dominar de qualquer forma, eles devem ter mexido nessa bênção aí, nessas passagens. Então eram 12 tribos. Fizeram os reis, os juízes e tal, escolheram reis para Israel. O que é que aconteceu? O reino se dividiu, deixou de ser Israel para ser o reino de Judá. Ou seja, Judá usurpou todos os irmãos. Eles fazem malabarismo para dizer, não, está tudo inserido, está tudo igual, Judá lidera, mas está tudo o mesmo povo. Não, eles citam o judaísmo. Se você vê até hoje, eles citam o judaísmo. Eles não citam o judaísmo, simianismo, leviantanismo, nada. Todos obedecem ao poder, à ganância dos judeus. E vai seguindo sempre assim. Absalão era para ser o rei. Davi, com, né, a luxúria dele e tudo e tal, queria colocar um outro filho, como acabou colocando, mandou matar o próprio filho. A Bíblia fala que foi os homens dele, o exército que ele se enganchou pelos cabelos, que foi Deus, enfim, faz todo aquele malabarismo para justificar a crueldade de Davi, que era um homem muito cruel. A gente vê que ele colocou o marido da mulher que ele queria tomar na frente da guerra para morrer, para ele ficar com a mulher. Isso tudo vai se justificando, vai se justificando. O mandamento de não cobiçar a mulher do próximo não liga, o de não matar não liga, e eles vão passando por cima de tudo por poder, que é por isso que hoje os evangélicos vão se identificando com a teologia do domínio e não com a teologia do amor, da libertação, da paz que Jesus veio pregar. E vai seguindo assim o poder, os judeus dominaram e seguem até hoje, foram expulsos, voltaram com a ajuda da ONU, fizeram um estado aí, não é mais o mesmo estado, é um estado criado pela ONU, pelos Estados Unidos, Grã-Bretanha e França. E se você falar qualquer coisinha, é antissemitismo. Ninguém sabe nem se eles são descendentes de Sem mesmo, ou de Cã, ou de quem quer que seja, porque eles habitaram Canaã, tomaram todo aquele território que era dos cananeus. Mas vai ficando porque é mais bonito dizer que é o descendente de Sem, não pode dizer que é descendente de Cã. E aí veio o Messias. O que aconteceu? Eles rejeitam. Até hoje eles estão dizendo que vem um Messias aí para colocar os judeus acima de todas as nações, que vai ser um rei poderoso que não morre. Eu vi um rabino dizendo que eles não acreditaram no Messias, no Jesus, no Yeshua, porque ele morreu. É para ser um rei que não morre e que vai governar a terra e dizer que os judeus estão acima de todas as nações. Se falar contra eles é antissemitismo, mas eles querer estar acima de todas as nações, não. Aí é normal, porque eles são os escolhidos, são o povo santo e tal. A gente está vendo o que estão fazendo com os vizinhos, matando crianças, velhos, deficientes, mulheres, sem a menor piedade, com a maior crueldade do bárbaro Benjamin Netanyahu. E a todo custo os judeus ficaram de lado, foram seguir uma nova aliança no Evangelho. A nova eterna aliança que Cristo fez, que ele consolidou, a gente vê lá na ceia. E o que é que acontece de novo? A igreja dele que segue, veio os protestantes e fizeram a cisão, seguindo outras, cada um faz sua igreja, enfim. Tem sempre um que protesta contra o projeto de Deus e vai sendo deixado de lado. Deus não gosta de protestante que proteste contra o seu projeto. Fez a igreja, nas bases de Jesus, que botou ali Pedro
como escolhidos, segundo os evangélicos, aí vem os evangélicos, vem os evangélicos, os protestantes, luteranos, não sei mais quem, e segue outro caminho, segue outro destino protestando. Então, e aí? Você acha que Deus gosta dessa bagunça toda, de cada um querer seguir o seu caminho? Não, tá errado, eu vou por esse caminho. Não, só a igreja não está dividindo o dízimo, eu vou fazer a minha. Faz outra do outro lado. Jesus é o Senhor, eu boto o Senhor é Jesus e faço uma outra igreja, um outro CNPJ e vou. Você acha que isso tem algum fundamento teológico, espiritual, religioso, profético? É só você pensar e você ver os dias atuais. E você vê que nada disso está no projeto. Desde a origem, desde o princípio, se você quer seguir a Torá, se você quer seguir os evangelhos, já sabe que protestar contra o projeto é errado.